Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live e a nossa última live do ano, que é para falar sobre como a constelação foi importante no meu processo de cura. Vamos chegando! Vamos chegando para nossa live de hoje. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre a minha história, como eu cheguei às constelações, assim como eu tinha feito lá atrás, no ano de 2020, quando eu trouxe uma pequena história sobre tudo que aconteceu, para então, a partir dali, inspirar mais pessoas a alcançarem o seu lugar no mundo, né? A terem clareza de qual é o seu lugar no mundo, porque muitas vezes nós estamos perdidos, sobrecarregados com coisas que não são nossas. E é isso que eu vou falar mais um pouco para vocês sobre esse assunto hoje. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa live. Manda essa live para quem você acha que precisa ter uma compreensão sobre esse assunto, para que ela possa perceber quantas vezes ela está travada e nem sabe. Este pode ser o pontapé inicial para o início de uma nova vida, de um recomeço, mas você precisa querer, você precisa desejar vivenciar esse ambiente de cura, porque senão nada vai mudar na sua vida. Faz sentido isso? Olá, Cris! Como vai? Boa noite! Seja bem-vinda! Deixa eu mandar essa live aqui para algumas pessoas também. Querido Alessandro. Tá sempre nas lives com a gente. E os seus movimentos, Cris? Cris é uma pessoa que esteve comigo sempre, né, Cris? Sempre que possível esteve juntinho em todas as lives que eu fiz. Essa, inclusive, é a última live do ano. Talvez eu faça uma de finalzinho de ano mesmo, para recomeçar, né, o ano com muita energia. Mas hoje, de fato, eu vou fazer um breve apanhado do que aconteceu nesses anos que eu cheguei às constelações. E que muitas vezes... Boa noite, Bruno! Boa noite! Que muitas vezes eu não percebia. Para quem não sabe, né, boa parte da minha história, eu sou formado em Direito, eu sou advogado desde 2015, já advoguei em vários escritórios, cheguei a trabalhar num dos maiores da América Latina, que é o Nelson Williams, que é reconhecido em todo o nosso país, só que aquilo não me trazia alegria. Muitas vezes eu saía do escritório de madrugada, saía tarde da noite, e eu não sentia que aquilo que eu estava empenhado trazia um sentido para a minha vida, não trazia um sentido para outras pessoas, e aquilo me corroía demais. E durante um bom tempo, eu comecei a lembrar da fase que eu era criança, daquele período em que a gente não tinha tantas obrigações, não é mesmo? E naquela época, pessoal, eu era muito apaixonado por criar. O meu hobby, eu nunca falei isso aqui, mas o meu hobby era criar carrinhos de papelão. Eu tinha um hábito de pegar uma caixa de papelão e fazer daquilo um carro, com roda, tinha som, tinha um volante, e eu ficava muito feliz, tanto é que eu levava ele para a escola. E aí as outras criancinhas também se divertiam, brincavam com aquilo. E eu fiquei refletindo sobre essa questão, quantas vezes a gente não matou essa criança dentro de nós, essa criança criativa, que ousava sonhar, que fazia de algo, vamos dizer, algo bobo, como uma caixa de papelão, um sonho, uma brincadeira, uma diversão. E naquele período que eu estava no escritório, que eu passei por essas situações, eu realmente não tinha esse aspecto dessa chama da vida, esse desejo, essa busca, e aquilo me deixava muito frustrado, até que um dia eu saí do escritório e fui para os movimentos artísticos. Isso você sabe, né, Cris? Alguém mais sabe que está aqui na live? Eu cheguei a fazer uma participação numa novela, mas antes disso eu tinha terminado um relacionamento e eu queria fazer algo novo.
Eu estava estudando para concurso naquela época. E então eu falei, não dá, né? Porque quando você está estudando para concurso, você precisa estar ali, você, computador, os estudos. E não era um momento mais apropriado para eu fazer aquilo. Eu não tinha cabeça, eu estava realmente chateado com tudo que estava acontecendo, eu estava preparado para aquele término. E essa relação naquela época, né? Hoje com as constelações, para mim faz... Hoje eu tenho uma compreensão maior, mas era uma relação que a pessoa fazia tudo por mim. E eu não valorizava. Ela comprava as coisas, eu tratava ela com mais afastamento. Por quê? Porque ela era uma pessoa muito perfeita. E pessoas perfeitas não conseguem se relacionar. Então, quanto mais coisas ela fazia pela relação, quanto mais coisas ela fazia para me agradar, mais eu tinha aquela repulsa dentro de mim. Sabe por quê? Porque eu não conseguia equilibrar. E aquilo me frustrava. Até que um dia chegou o momento do fim e eu fiquei assim desnorteado. Porque como assim, né? Alguém que faz tudo para você do nada não tá mais ali naquele momento. Então foi bastante desafiador. Foi um momento que eu precisei juntar todas as minhas economias que eu tinha naquela época, pós-faculdade, né, que a gente ainda não recebe o certificado, que a gente não pode ingressar num trabalho. E naquele momento eu falei pro meu amigo, olha, tô mal, tô passando um momento desafiador. Eu tinha uma viagem marcada para Búzios, e aí ele falou, uai, bora nessa, eu vou com você. E ali, pessoal, foi uma chance que eu tive de recomeçar, porque foi um princípio que eu tive de início de depressão. Eu cheguei aí num psiquiatra, para você ver a imprudência, né? Na verdade, eu nem sei, eu estava triste, mas eu não sei se eu estava precisando de uma medicação, mas o médico me passou. E aí eu comecei a ver que as minhas sensações, eu estava perdendo o apetite, perdendo a vontade de sair, de fazer muitas coisas. E quando eu convidei esse meu amigo para ir no lugar, né, da experiência que eu teria com a minha ex-parceira, ele topou, e ali eu simplesmente parei a medicação e talvez tenha sido a melhor coisa que eu tenha feito, porque eu realmente embarquei no desconhecido, mesmo não tendo as melhores possibilidades econômicas naquela época. Eu me joguei, eu me diverti, eu viajei, eu recomecei o meu caos. E logo depois daquele momento tem a dificuldade da gente voltar para nossa casa, né, digamos assim, porque naturalmente eu voltaria para o mesmo ambiente que eu estava triste, sem vontade, sem força, e naturalmente a medicação seria um caminho de retorno, né? Mas ali não, eu vi que estava tendo a possibilidade de um curso de teatro, e eu falei, vou me jogar nisso, talvez é o que eu preciso. E ali foi bem bacana, porque assim como hoje eu vejo na minha formação, eu via ali, naquele momento do teatro, que era o meu desejo de aguardar todo sábado por aquela experiência, porque é como se a gente anestesiasse um pouquinho da vida, né, dos problemas da vida, e a gente se entregasse para aquilo que a gente está vivendo, a gente trouxesse aquela criança interior à vida. E foi ali que eu percebi que eu ainda tinha essa criança interior, que eu conseguia assim me divertir meio ao caos. Mas é o que eu falei, a gente fica tão bagunçado com as situações que acontecem no dia a dia, assim como a Cris também já vivenciou isso, com a perda dos pais. Isso traz como a gente perdesse a nossa bússola interna. E é de fato um momento de introspecção. O que eu vejo na maioria das vezes é que a gente tenta evitar isso, a gente foge. E uma das vezes eu fiz um atendimento de constelação muito interessante, porque a pessoa tinha perdido a mãe na pandemia, diante do Covid, só que ela não conseguiu enterrar a mãe, porque naquele período as pessoas não estavam tendo acesso, né, aos pacientes, às pessoas que estavam indo para o hospital. Então acontecia algo, se a pessoa falecia, não tinha essa possibilidade. Então ela precisou ser muito forte, ela precisou assim, anestesiar a própria dor, fugir daquela situação, para ela conseguir lidar com a relação familiar, né? Para que ela não transparecesse que estava muito mal para a família. Então ela passou 4 anos assim, e quando chegou a constelação ela fez o quê? Desabou. Porque ali ela teve a oportunidade de olhar novamente para aquela situação. Ela de fato teve a possibilidade de vivenciar o enterro da mãe. Então é algo muito profundo.
que a gente não pode deixar de vivenciar, porque nós temos esse aspecto das nossas vulnerabilidades que nos tornam humanos. E quanto mais a gente foge disso, mais a gente enfrenta as dificuldades na vida e mais esses ciclos vão se repetir para que a gente pare e olhe para isso. Então, naquele momento, quando eu vivenciei o teatro, eu tive essa oportunidade de realmente reviver a minha criança interior e abandonar todo tipo de medicação. E ao mesmo tempo as oportunidades foram surgindo, eu comecei a ter um destaque dentro do teatro, do curso, começaram a surgir oportunidades, eu cheguei a viajar para o Rio de Janeiro, onde eu fiz uma participação numa novela da Globo chamada Deus Salve o Rei, com a Bruna Marquezine e também com a Marina Rui Barbosa. E aí eu comecei a ter outras oportunidades, eu era chamado para eventos, eu ganhava festa, restaurante, eu fazia presença. E aquilo, aos olhos de um jovem de uns 23, 24 anos, acabado de sair da faculdade, era um brilho no olhar, um brilho na vida. Só que ao mesmo tempo eu não percebi algo que eu tenho a consciência de hoje. Eu estava preso em um personagem, em uma identidade. E quantas vezes a gente não trava porque a gente busca manter vivo algo que não é nosso. Algo que só supre as expectativas dos outros, do mundo, mas não a nossa conexão com a nossa essência. Então eu fui vivendo aquele momento, fui me permitindo, digamos assim, até que eu fui vivendo situações cada vez mais conflituosas, de coisas que eu não realmente gostava, não achava que era digno, e aí eu resolvi sair. E não foi fácil também, porque quando você sai, você precisa romper com tudo aquilo que te fez crescer, né? Então foi muito desafiador, porque as pessoas não veem com bons olhos essa situação, mas eu voltei. E aí eu também voltei a advogar, enviei currículo, tinha dado uma pausa nessa questão dos estudos para concurso, porque realmente não era um momento muito que eu tinha foco para isso, então eu realmente fui buscar voltar a advogar, cheguei a entrar em escritórios, não gostava, aí eu saía, até que eu entrei num dos maiores, que era o Nelson Willis, e fiquei lá um tempo. E aí eu tinha uma função muito mecânica, uma função que um robô fazia hoje em dia com as inteligências artificiais. E aquilo me desanimou a tal ponto de falar, chega, não quero isso para minha vida. E ali, pessoal, que começou de fato um recomeço. Porque quando eu disse aquele não para aquilo que estava acontecendo, eu percebi que eu disse um sim para mim mesmo. E aí teve uma sequência de fatos, né? A Cris, não sei se a Cris se lembra desse, né, que eu sempre conto, que eu cheguei aí numa numeróloga e eu como advogado, né, todo objetivo, prático, racional, que não acredita em nada dessas coisas holísticas, digamos assim, que é tudo místico, fantasioso, a mulher me vem e fala, olha, Vitor, pelo que eu vejo aqui, a vida só vai começar a fazer sentido para você quando você ficar entre vida e morte, quando você tiver a compreensão de vida e morte. E aquilo, eu falei, essa mulher tá muito doidona. Eu falei, essa mulher tá em outro mundo. Aí beleza, ela continuou falando, até que ela chegou e falou, olha, eu vejo que você também preza muito pela sua liberdade. Por que você não se aprofunda nos estudos da constelação? Eu falei, pronto, essa mulher realmente, agora eu tenho certeza que ela não tá bem. E dali, pessoal, saí daquela consulta, daquele atendimento, aquilo ficou martelando a minha cabeça, mas eu falei, não, isso daí é bobagem, isso daí não existe não. E aí teve um dia que eu tive curiosidade, né? Eu falei, deixa eu entrar no YouTube aqui, o que é constelação familiar? Eu lembro desse dia até hoje. E aí, acho que o primeiro vídeo que eu vi era de alguém chamado Robert Cosini, alguma coisa assim, eu me esqueci, ele é um chileno, se eu não me engano. E eu vi aquilo, parecia que as pessoas estavam encenando, tipo o teatro que eu vivenciava, né? Eu falei, não, isso daí eu fazia quando eu tava lá no curso de teatro, a gente fazia essas cenas aí de ficar deitado no chão, abraçando um ao outro, mais tristezinho. Isso daí não é possível que as pessoas estejam pagando como se fosse um atendimento terapêutico, né? E eu fiquei falando isso. E aí teve um momento que eu lembrei que em 2017 eu tinha visto uma entrevista do juiz Sami sobre as constelações familiares aplicadas nos casos de família. E ele tinha muito êxito na solução dos conflitos.
ele tinha quase 90% de êxito, então aquilo me chamou muita atenção. Mas ao mesmo tempo, quando eu via que as pessoas entravam tipo numa ceninha, aí representava um conflito que a pessoa tinha, eu falei, não, isso daí não é advocacia de jeito nenhum. E dito e feito, né? Aquilo que eu tanto julguei durante tanto tempo foi o que hoje me traz sentido pela vida, aquilo que hoje faz o meu coração brilhar diante de tantas vidas que a gente vai alcançando com essas conexões. Eu vou falar mais isso para vocês, porque foi uma grande chave que eu tive nessa semana, de tantos movimentos que eu já fiz. Eu percebi que a gente só consegue ajudar quando o coração do terapeuta, do facilitador e do paciente, do constelado, eles entram nessa sintonia. Então, naquele momento que eu tinha toda essa barreira, eu não estava pronto para as constelações, né? E aí, o que aconteceu? Entrou 2020 e, de fato, 2020 foi um ano de transformação na minha vida. Logo no iniciozinho, que eu tinha aproveitado, né? Você já jogou também, Cris? O que você falava? Conte para nós. Então, naquele momento, eu tinha saído do escritório, aí eu fui aproveitar o carnaval, tinha viajado para a Europa, fiquei 30 dias... gastando tudo que eu tinha, que eu tinha direito. E aí, pessoal, voltei. Aproveitei carnaval, curti. Deu uma semana de março. As coisas começaram a entrar em fechamento de uma pandemia que estava vindo. Aquilo para mim era muito distante da nossa realidade, né? Ninguém nunca imaginou que seria acometido por uma situação que aconteceu lá na China e ia chegar aqui no Brasil. Ninguém nunca imaginou isso. Aí beleza, eu fui viver na vida, cheguei até aí pro Chile naquela época. E aí quando eu voltei, naquela primeira semana, já aconteceu uma situação que me colocou diante daquilo que aquela numeróloga tinha falado. O meu padrasto voltando para casa numa via de 60 por hora do nosso karaokê que a gente tinha em família, acabou falecendo. E aquilo foi um choque muito grande, porque eu nunca tinha vivenciado um momento de estar diante da morte. E até assim eu falo para as pessoas, é meio que sobrenatural, porque algumas horas antes você está junto com a pessoa e horas depois a pessoa não está aqui. Então é uma surpresa muito grande, você não tem reação. Você de fato fica sem o chão naquele momento. E isso para mim foi algo muito difícil naquela época, porque era a pessoa que estava ali com a gente para tudo, que nos apoiava, que fazia a gente rir, que brincava, que se divertia. Então naquele momento eu não sabia o que aconteceria dali em diante. E logo em seguida veio a pandemia, que aí ela decretou o fechamento do lockdown do karaokê. Naquele momento a gente já não tinha ideia do que faria, do caminho que ia perseguir, porque eu tinha saído do escritório. A minha mãe tinha perdido meu padrasto, a loja só dependia dele. Chegou um momento que eu falei, e agora? Eu vou ter que conduzir tudo isso, né? Eu vou ter que entrar na rota de combate e ficar à frente de tudo, porque não tinha como, né? Minha mãe tinha feito uma cirurgia ainda, ficar à frente, né? E aí, pessoal, logo em seguida, eu tive que tomar uma primeira decisão que foi difícil, que foi de cancelar o meu convênio. Pois é, eu tinha um convênio que ele na época ele era quase R$1.000 para minha idade de 27, era muito alto. Então eu falei, vou fazer todos os meus exames e vou cancelar. No último exame que eu tinha feito, que era dessa região da tireoide aqui, saiu que tinha um nódulo. E esse nódulo, na biópsia que tinha sido feita, ficou como indeterminado. Ou seja, a gente não tinha uma conclusão. E o médico me falou a seguinte situação para mim. Ou você faz essa cirurgia, né, pra gente descobrir se é ou não, ou você deixa o tempo passar pra gente ter uma perspectiva do que pode ser. Então eu fiquei numa sinuca de como é sinuca que as pessoas falam, uma sinuca de o que fazer, porque naquele momento eu ainda fazia alguns trabalhos artísticos, mesmo que avulso, assim, aleatoriamente. E aí eu tive que pensar mais à frente, porque eu não teria mais o meu convênio. Então eu fui lá e me comprometi a fazer a cirurgia. Na cirurgia,
no mesmo dia foi descoberto que era um câncer em metástase, e os linfonodos dessa região aqui, eles já estavam quase todos para lá, né? Então foi um grande choque, porque depois dessa perda, depois dessa situação que eu tive do câncer, eu lembrei daquilo que a mulher falou. A vida só começaria a fazer sentido quando eu ficasse entre vida e morte, quando eu entendesse o sentido de vida e morte. E aí, humildemente, eu voltei a olhar para aquilo que eram as constelações, até porque a gente estava todo mundo preso dentro de casa, não tinha mais o que fazer, e eu resolvi começar a olhar para aquilo com outros olhos, né? E aí eu comecei a fazer a minha primeira formação, que foi uma formação toda de livros, não tinha vídeos, tinha até uns vídeos, mas ela era mais escrita, eu não achei que valeu a pena. Depois eu fiz uma segunda formação, essa já foi mais robusta, tinha estágio, tinha TCC, tinha tudo isso. Eu falei, nossa, mas eu ainda assim não me sentia preparado. Eu fiz uma terceira formação, e ali eu tive uma nova perspectiva do assunto, e as coisas começaram a fazer mais sentido para mim quando eu percebi que os meus relacionamentos, todos aqueles que eu tinha tido lá atrás, eles terminavam muito parecidos. Todos eles seguiam o mesmo script. Ou eu ficava naquela função de filhinho, que a pessoa fazia tudo para mim, que ela que cuidava de mim, ou então eu encontrava pessoas submissas, pessoas que tinham, que procuravam, como posso dizer isso para vocês? Pessoas que atraem abusadores. Como assim? Pessoas que não têm muita energia, que elas desequilibram muito a relação porque elas não fazem. Então aquilo vai gerando essa raiva em você. E aqui eu comecei a perceber que eu passava por relacionamentos em que das dinâmicas de serem ou eu era abusado ou eu era o abusador. E eu falei, caramba, isso não é algo saudável. Aí eu fui compreender dentro da constelação, que foi minha primeira constelação, acho que eu não sei se eu contei isso aqui já, que ali dentro da constelação eu vi que existiam certos segredos familiares e abortos que me impactavam. E quando eu tive essa virada de chave, na mesma sessão, eu comecei a perceber por que eu permitia que as pessoas às vezes me humilhassem. Eu sofri muito bullying. Hoje vocês me veem mais bem aparentado, mas lá atrás eu era bem gordinho, eu era chamado de bola fofa, eu era o último a ser escolhido no time de futebol, eu fazia inglês e as pessoas zoavam até o jeito que eu falava. Eu já sofri muito quando eu era criança, viu? E aí eu percebi a razão de tudo, porque toda essa expiação que eu estava trazendo para a minha vida eram de coisas que aconteceram no passado e que não foram resolvidas. Mas numa perspectiva infantil e até mesmo inconsciente, a gente vai trazendo, a gente vai achando que nós somos esse fracasso, nós somos essa situação. Então aquilo, quando eu tive essa compreensão, foi tipo um recomeço, uma nova vida, porque eu percebi, isso não é meu. Quando eu consegui olhar para esses irmãos que partiram e incluir eles no meu coração, foi uma outra mudança. Eu tiro um peso de ser aquele primeiro filho dos nossos pais, de ter que fazer tudo, de cuidar deles, de ir para a vida e ainda assim ter que estar ali ajudando. Foi naquele momento, pessoal, e percebam como isso foi uma grande virada de chave. Até eu falo para a Cris, né? Eu já falei para ela. Por quê? Porque naquele instante que aconteceu tudo com a minha mãe, eu poderia muito bem ter parado de buscar a compreensão do que me levou à doença e ter ajudado ela fielmente, reestabelecido a loja, ter feito tudo por ela. E eu até tentei no início. Eu comprei as câmeras para a loja para colocar lá. Eu queria colocar um garçom que fosse todo automático. Eu queria fazer tudo isso, mas eu não estava dando conta. E eu não conseguia, parece que sempre acontecia algo que não fazia as coisas darem certo, até que veio esse fechamento total. E aí a gente, naquele período, sem muita solução, a minha mãe teve a ideia de abrir uma loja no iFood. Abrir uma loja, na verdade, era no iFood. E aí eu fiz tudo, eu fiz a preparação, coloquei no iFood, coloquei no Instagram. E daquele momento em diante, aquilo que era só uma pequena solução, hoje se tornou uma das maiores lojas de estrogonofe aqui da nossa região. Algo que eu tenho um profundo carinho. Hoje eu já levei um influenciador para ir lá conhecer, fazer divulgação, porque eu acreditei naquilo que estava
emergindo, né? Mas eu deixei que a minha mãe cuidasse daquela parte. Vi ela como capaz, vi que ela dava conta de resolver as próprias questões. E aí, quando eu consegui perceber isso, eu fui me distanciando daquele problema e me abrindo para as constelações, abrindo o meu próprio caminho. E muitas vezes, eu vou falar isso para vocês, às vezes pode ser pesado, eu estou vendo a crise aqui e me lembrei, a minha tia cuidou por mais de 20 anos do meu avô, que teve Alzheimer. E hoje, pessoal, a vida dela, ela não tem um relacionamento, não casou, não tem namorados, ela tem uma inconsistência na carreira, ela vive de altos e baixos, não tem um crescimento contínuo, exponencial, é sempre assim, ó, sempre assim. A saúde dela fragilizada, descobriu lúpus recentemente, graças a Deus eu fiz um auxílio com ela na questão das emoções, da limpeza do corpo, hoje ela já conseguiu, não sei se sumir, né, porque é uma doença autoimune, mas ela está sem transparecer isso. Por quê? Porque ela absorveu toda aquela carga emocional de ter que ser a filha que se torna pai dos pais. E o quanto isso é pesado. O quanto a gente se fere quando a gente tenta ser superior aos nossos pais. E aquilo foi algo que eu percebi que, graças a Deus, né, eu tive essa percepção naquele instante de perceber que minha mãe era capaz e conseguir seguir pelas constelações. E quando você não percebe isso, você tira a sua energia da sua própria vida. É claro que em certos momentos, se os seus pais estão acometidos por uma doença, se eles precisam de recursos financeiros, muitas vezes, você não olha os seus pais como pequenos, como menores, como crianças. Vocês olham eles como pessoas dignas e você agradece por ter a oportunidade de poder ajudá-los, que é muito diferente de ajudar na pena, na culpa, na obrigação. E às vezes, no caso da minha tia, se tivesse contratado uma pessoa, poderia ser muito mais leve para que ela tivesse uma possibilidade de recomeçar. Então, para ela foi muito desafiador e continua sendo, porque precisa ter essa mudança, ela precisa buscar. E outra situação que eu vejo muito é que ela busca ajudar muitos outros. Sabe aquela pessoa que pega os gatinhos na rua, traz para casa e cuida como se fosse. E ela ainda tem aquela doença asma, né? Que não pode ter gato, essas coisas, vixe. Eu falo, a pessoa busca tanto ajudar os outros, mas não se ajuda. E a gente não pode fazer algo por alguém que não busca esse auxílio, a própria ajuda. Porque é uma fuga, no fundo é uma fuga. Todos nós estamos fugindo quando a gente não olha para as questões que nos machucaram. E foi isso que me fez chegar às constelações com uma certa força, de depois de chegar à 4ª formação, né, começar dar o próximo passo. Eu fiquei muito inseguro naquele momento. Eu lembro que em uma das formações eu tinha um estágio para fazer, né? Eu falei, será que eu vou dar conta? Será que eu desmarco com a pessoa? Acho que eu vou desistir disso, não vou marcar não. E aí, acabou que a pessoa disse que queria fazer, porque ela tinha que ganhar o certificado dela, e aí eu também tinha que fazer, né? Eu falei, tá, seja o que Deus quiser. E quando eu me permiti vivenciar aquele momento, pessoal, a pessoa, mesmo tendo feito curso comigo, ela entrou em lágrimas, ela realmente absorveu aquilo que ela vivenciou. E eu falei, caramba, isso aqui não é uma questão se eu sou bom ou se eu sou ruim. É como o campo conduz a percepção da pessoa que nós estamos ajudando. Então, se a gente não se permite, não se abre para o movimento, a gente fica tentando controlar. E aí a gente acha que nós estamos conduzindo ali, mas quando na verdade a constelação ela é revelada para a pessoa. Se você não se permite, se você não tem essa conexão, e algo que eu queria falar também para vocês, que é sobre se permitir, abrir o seu coração. Quantas vezes eu me fechei, principalmente por ser homem, porque na minha família ninguém buscava autoconhecimento, que psicólogo era coisa de doido, homem não pode chorar. Então tudo isso eu fui trazendo para mim, até o momento que eu consegui perceber que se eu mantivesse o meu coração fechado com aquele bloqueio, as coisas não iam mudar na minha vida. E a partir dali, que eu vi a vivência daquela pessoa, ela conseguindo se transformar, ela queria olhar para a carreira naquela época. Hoje eu tenho contato com essa pessoa, ela conseguiu mudar de carreira. Hoje ela cuida dos filhos com mais, digamos, como posso falar isso? Com mais recursos, porque ela tinha essa incerteza de trabalhar e não conseguir ter recursos
trazer para dentro de casa, e hoje ela está num concurso público que ela é feliz, que ela é estável, que ela consegue trazer essa paz para a família, e tudo isso porque eu me permiti. E quando eu consegui me permitir, a partir desse momento eu falei, esse negócio é real, ele funciona de verdade. E aí a minha segunda constelação era uma pessoa que estava buscando constelação, só que eu estava meio receoso de falar que eu fazia. E eu cobrava um preço bem baratinho na época, tipo simbólico mesmo. E aí a pessoa procurando, ninguém respondia, eu falei, deixa eu jogar, vai que, né? E aquela pessoa topou. Eu falei, meu Deus, eu não devia ter feito isso, e agora como vai ser? Eu não vou dar conta de novo. E aí eu fui lá e falei, entreguei para Deus e o utilize como uma ferramenta de cura na vida dessa pessoa, e o movimento aconteceu. E aí aquela pessoa que tinha perdido o irmão numa questão já bem pesada, que era um suicídio, que não aceitava aquilo, ela conseguiu compreender. Ela compreendeu que o irmão tinha sido envolvido pelas dinâmicas familiares e que ela passou a respeitar as escolhas dele, mesmo que ela não concordasse. E aquela compreensão fez com que ela se afastasse da dor e tivesse também um recomeço. Porque se ela não mudasse aquilo, ela traria mais sofrimento para a vida dela e para a família. Porque se você não muda, você traz esse sofrimento para si, um sofrimento que era de outro. É isso que acontece na constelação. E tudo isso, pessoal, eu fui percebendo naquele início. E foi fazendo sentido, eu fui gostando. E aí quando eu percebi, eu já não era aquela pessoa doente, aquela pessoa que teve o câncer. Por que, Vitor, você falou isso? Porque eu já não era aquela pessoa que guardava aquela bagunça para dentro de mim. Eu percebi que eu era capaz, sim, de poder falar para as pessoas aquilo que eu tinha aprendido. Que mesmo que eu tivesse no começo, mesmo que eu tivesse ainda poucos movimentos de prática, eu poderia iniciar. E dito e feito. Foi naquele instante que eu criei o Instagram, que a Cris chegou, né? Eu segui a Cris lá no iniciozinho, segui outras pessoas também que gostavam de constelação, e a gente foi criando esse ambiente de troca. E aí eu fui falando, fazendo live atrás de live, trazendo conteúdo para as pessoas, e chegou um momento que eu tive um impulso de dar o próximo passo, de abrir a minha primeira turma de formação em 2021, e foi muito especial porque a Cris esteve nessa primeira turma, né, Cris? E foi um momento que a gente conseguiu se aprofundar nas constelações em poucos encontros, né, que a gente teve, se eu não me engano, 5 ou 6 encontros, mas foi algo muito profundo, e eu vendo aquilo fazer mais sentido na vida das pessoas, e aí o meu desejo começou realmente a arder, a crescer. E eu falei, caramba, realmente, agora eu vejo que a minha vida tem sentido. Agora eu vejo que eu sou capaz de ajudar as pessoas. Então tudo começou quando eu tive essa percepção dentro da minha vida. Quando eu me permiti dar esse sim para mim. E aí esse sim que eu iniciei em mim se tornou uma ponte de auxílio para outras pessoas. E é isso que a gente vai fazendo. A gente vai clareando questões dentro de nós e conseguindo ajudar o outro. E aquilo que o outro também clareou dentro de si, ele consegue clarear na vida de outras pessoas. Então, o que eu mais digo hoje para as pessoas é muito diferente você fazer constelação de ser constelador. Ser constelador é uma filosofia de vida, é algo que você vive todos os dias, que você precisa aplicar, você precisa ser consciente do que você está vivendo. Fazer constelação, muitas vezes, até uma criança faz. Você pega os bonequinhos aqui, a criança vai falar, posiciona onde você se sente, onde você sente que está, posiciona os seus pais. Mas, no fundo, a arte de ser constelador vem desse desejo de ajudar genuinamente as pessoas. E agora uma coisa que eu queria falar muito para vocês, que de fato acho que é o principal ponto dessa live, que tudo, pessoal, e isso tem muito a ver também com a minha religiosidade, né? Com a minha busca por Deus, por Jesus Cristo, pela sua palavra, é que tudo começa na nossa compreensão. Enquanto a gente resiste a essa compreensão, a nossa vida trava. Então, enquanto mais você evitar entrar em contato com a dor, olhar para aquilo que te feriu, mais essa questão vai perdurar na sua vida. Porque o primeiro ponto é a gente compreender, é a gente identificar de onde isso vem. Isso é realmente meu, como eu falei para vocês da minha história.
o que eu percebi que chegava até mim foram questões não resolvidas dos meus familiares, segredos, abortos, exclusões. E tudo aquilo era trazido para a minha vida inconscientemente. Por quê? Mas por que isso acontece? Porque no fundo, a exclusão, os sistemas não permitem exclusões. Então, por mais que seja uma pessoa que esteja chegando agora, uma criancinha, inconscientemente ela vai ter esse desejo de trazer de volta essa pessoa para que ela seja integrada novamente. Então, quando nós estamos reproduzindo esses padrões, este se torna um amor infantil. Por que um amor infantil? É um amor que leva todo mundo para o precipício. É um amor que promove mais dor. Não é um amor que promove mais vida, que promove mais conquistas, mais abundância. E quantas vezes a gente vê coisas, vê certas situações que chamam de amor, não é mesmo? E que tá ferindo, tá trazendo sofrimento. Então, quando você entende que tudo começa pela compreensão, você percebe que tudo tem um porquê. E quando você para de resistir a esta origem e diz, eu me rendo, foi como foi, eu não concordo com o que aconteceu, mas eu aceito para que eu possa me liberar dessa situação, para que eu possa continuar a minha caminhada. E quando você percebe este primeiro ponto, que é o da compreensão, vem para o segundo ponto da minha caminhada, que foi o serviço, o servir o meu semelhante de forma não egoísta. Perceba o quanto isso é poderoso. Quando você se clareia de algo e você resolve ajudar o seu próximo, seja você nutricionista com seu conhecimento, seja você psicólogo, seja você advogado, seja você professor, quando você ajuda genuinamente o outro com aquilo que você faz, eu só pausar aqui. Quando você consegue ajudar o outro genuinamente com o que você faz, você cria aquela conexão que eu falei, você cria uma ponte dessa luz. A luz, ela transita de você para o outro, então vocês criam uma ponte, uma sintonia. E quando você faz mais desse serviço não egoísta, quando você realmente não é aquela pessoa que busca fazer só por dinheiro, que busca ali só para ter as coisas, você vê que a sua alma ela começa a ganhar o sentido pela vida. Você começa a ter esse desejo pela vida. Por isso que eu falo, a constelação me curou. A constelação me ajudou a perceber isso dentro de mim. E quando eu tive essa clareza, nós vamos para o terceiro ponto, que é um dos mais essenciais. Tudo aquilo que a gente vivenciou se torna sabedoria. A gente já não repete o processo de sofrimento. Nós conseguimos dar um bom lugar a ele, mesmo que tenha sido difícil. E diante dessa sabedoria, perceba que o nosso caminho ele é construído, pessoal. Não tem jeito. O caminho de Deus, ele já existe. As coisas de Deus já têm a sua própria sabedoria. E a gente contempla essa sabedoria e traz para a nossa vida. E é isso que faz da nossa caminhada um pouquinho mais leve, porque a gente não precisa manter a mesma roupagem por toda a vida. A gente não precisa ser o sofrimento de uma situação que aconteceu lá atrás. Então, quando uma pessoa fica revivendo uma situação, comentando sempre sobre aquilo, é porque ela não conseguiu sair da dor. Ela não conseguiu sair do trauma. E quando você vai ver, isso está sempre conectado com a criança interior. Sabe por quê? Porque adultos resolvem problemas. Não ficam remoendo, não ficam jogando a responsabilidade para o outro. Você olha para a questão e resolve. É isso. E é por isso que muitas pessoas já não têm esse desejo. É mais fácil você ficar indignado com as coisas do mundo, é mais fácil você ficar reclamando. E essas pessoas, no fundo, são vampiros emocionais, porque eles sugam a energia daqueles que já estão buscando, né, a sua própria verdade. Então percebam isso na sua própria vida. Traga essa compreensão, essa clareza para que você possa cada vez mais expressar a sua verdade no mundo. Porque é isso que acontece. Desde então, hoje eu fui convidado para ser palestrante num dos maiores eventos do mundo, que é o Flow Summit. Já fui convidado para fazer um curso com eles. E aí eu vejo que as possibilidades elas só vão crescendo a partir desse sim.
Então perceba na sua vida o que hoje você está evitando olhar. O que hoje você poderia trazer uma nova visão, uma nova ótica para uma situação do passado que poderia te liberar. É um pouco difícil? É, mas enquanto você não realmente olhar para isso, a sua vida não vai andar. Tá fazendo sentido, Cris? Me conte. Alguma dúvida, pessoal? Quem está aqui conosco? Me fale. Alguém além da Cris, Bruno? Quero saber se alguém tem dúvidas sobre a constelação. Porque constelação, pessoal, não é só um método, uma técnica, tá? Constelação é uma vivência de todos os dias. É o que eu falei, é uma filosofia de vida. Porque imagina, tô aqui, eu começo a xingar as pessoas, começo a desrespeitar os meus pais, aí vou lá fazer uma constelação? Como assim? Vocês percebem que não faz sentido? É o mesmo exemplo que eu sempre trago do nutricionista gordo. Por mais que a pessoa possa ter bastante conhecimento sobre aquilo que ela faz, será que ela é consciente? Será que ela aplica? Porque quando a gente se torna consciente é porque nós trouxemos essa sabedoria daquilo que a gente entendeu. E este é o caminho. Quando eu falo para vocês sobre constelação, hoje eu trago um conceito muito mais diferente sobre a constelação, não somente Bert Hellinger, né? A Cris também faz isso, né? Ela chegou a outro método, mas é perceber que a constelação ela apenas visa te auxiliar a encontrar o seu verdadeiro lugar. Porque se você ainda tiver no lugar de pai dos seus pais, no lugar de filho do seu esposo, da sua namorada, a vida não vai andar. Você não consegue se expressar, expandir, porque você não está no lugar que deveria ser o seu. Então a sua vida começa a travar, às vezes, na carreira, nos relacionamentos. A sua saúde fica toda fragilizada. Foi o que aconteceu. Eu vivenciei todas as áreas. Por isso que eu posso falar para vocês. Mas é possível também se libertar, desde que você tenha essa coragem para dar o próximo passo. E hoje, né, pessoal? Hoje é a última chance, na verdade amanhã, a última chance de você entrar na formação, o seu verdadeiro lugar, com um desconto de R$700 e parcelar em 12 vezes de 278 sem juros no cartão. Então, assim, é uma possibilidade que eu trago somente para aqueles que realmente buscam se conectar, aqueles que realmente desejam. Assim como eu também auxiliei a Cris lá no início, né, Cris? Porque eu acredito nisso, pessoal. Eu acredito muito porque essa se tornou a minha verdade. E quando você também vivencia o processo e chega ao final e vê a sua transformação, é que você vê que também valeu a pena. E a constelação, a minha formação, é muito mais do que um ambiente só para você se tornar constelador. É para você se curar. Você passa a vivenciar aquelas experiências. Você passa a perceber como o dinheiro você se relaciona com o dinheiro, como você se relaciona com a sua criança interior, como que você está percebendo as situações de família, de carreira, de relacionamentos, de saúde. Será que você está no seu lugar ou você está ocupando o lugar de alguém? E aí tudo isso vai trazendo mais clareza para a sua vida e você vai trazendo um pequeno livre-arbítrio, né, que a gente fala, uma pequena liberdade, porque a liberdade, pessoal, ela não é 100%, né? O livre-arbítrio não é 100%, é utópico dizer isso, porque nós vamos estar sempre emaranhados em algo, em algum fio, que a gente precisa olhar para se tornar consciente sobre isso, porque senão a gente nem mais estaria aqui, né? Seríamos perfeitos, só que os perfeitos, eles só se encontram lá no cemitério. Na vida real, nós precisamos ser esses imperfeitos, que erram, mas que também acertam, que buscam fazer diferente e que veem que por trás de tudo existe uma semente. Por trás de todo fracasso também existe uma semente de sucesso. Basta você também acreditar que é possível ressignificar e encontrar o seu lugar no mundo. Então, se você tem esse desejo, me chama no direct que eu vou te passar todas as informações. Nós começamos nesse domingo, ao vivo no Zoom. As aulas começam no dia 24 de novembro e vão até o dia 6 de abril. Nós temos um pequeno recesso ali do dia 23 até o dia 5 de janeiro, que é para vocês aproveitarem as festas de final de ano, né, com a família, viajar, trazer essa leveza e depois a gente retorna para que você consiga se trabalhar dentro daquilo que a gente planejou e sair uma nova pessoa. Vamos juntos, porque o despertar está só começando. Muito bom, Cris, estar com você aqui hoje e com todos que estão conosco nesse movimento.
Se essa for a nossa última live desse ano, desejo que vocês tenham ótimas festas de final de ano, que vocês de fato possam encontrar dentro de vocês essa chama pela vida, esse amor de estar aqui, porque senão, pessoal, você vai ser que nem hoje. Eu tive uma conversa com meu pai, né? Meu pai hoje ele descobriu, olha, vou falar isso, nem ninguém sabe disso. Meu pai descobriu hoje que ele foi diagnosticado com um princípio de autismo. Aí eu falei, caramba, então eu devo ter isso no meu genes também, não é possível. Por quê? O meu pai não gosta de se relacionar, ele gosta de ficar mais no espaço dele, gosta de ficar quietinho. Quando o meu pai era criança, ele buscava chamar a atenção dos pais dele, era uma criança rebelde, era expulso de escola atrás de escola. E eu entendendo a história do meu pai, né, falando isso aqui pra vocês, acho que ele não vai ver a live mesmo. O meu pai, dentro da família dele, com os irmãos, tinha muito conflito assim, com os avós. Então eu vejo que ele trouxe para si aquilo que eu vejo também dentro das constelações. Uma criança, quando ela tenta salvar os pais de uma dor, de uma situação, de um não olhar para a vida, a criança começa a chamar a atenção. Ela busca começar a agitar, ela começa a ter déficit. Isso aqui é praticamente um déficit de atenção. A criança busca tirar dos pais esse desejo pela morte. Resumindo, para que os pais voltem a olhar para a vida. Então a criança, por mais que ela possa parecer uma criança problemática, na verdade essa é uma criança amorosa. É uma criança que tenta salvar os pais da beira do precipício. Então, eu vejo isso que aconteceu na história do meu pai. Porque ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu falo para ele, eu imagino que tenha sido difícil no passado, mas hoje eu vejo você como capaz. Vejam como eu consigo fazer esse trabalho de constelação sem constelar ele. Porque eu começo a falar que ele é capaz, que ele dá conta, que ele é amado. Eu sempre peço bênção para o meu pai. Então, assim, é um ambiente ali também de cura, de conexão, para que ele perceba que dentro dele não precisa mais se conectar a essa dor. E muitas vezes o diagnóstico de autismo, pessoal, ele está conectado com situações dentro do nosso sistema familiar que não foram resolvidas, como mortes, como assassinatos, são questões mais pesadas, e que se você ignorar, você não consegue resolver, a vida perde sentido. Então precisa sim ter esses diálogos, percebam que vocês são essa ferramenta de cura, tudo que vocês aprendem numa live, vocês já podem estar estimulando, conversando com as pessoas, que isso já traz uma clareza para que aquela pessoa possa perceber algo, não é verdade? Então, quero agradecer. Percebam dentro de vocês esse movimento de cura, e quem quiser dar o próximo passo, vamos juntos comigo na formação, o seu verdadeiro lugar. Começamos no próximo domingo, aproveite essa oportunidade, porque no sábado já vai ir para o valor de 2.500, ela está 2.297 e você pode parcelar em 12 vezes de 278 no cartão, ou então pode ser no Pix parcelado, você vai me enviando para não te comprometer, mas isso é baseado na confiança, hein? Tem que querer demais, tá bem? De resto, pessoal, muito obrigado Cris por estar comigo mais uma vez nessa live de O Recomeço aqui nesse perfil, né, que eu estou começando a movimentá-lo. Então a gente está sempre aí, recomeçando, mas com esse desejo de perceber que a vida pode sim ser um lugar melhor, desde que a gente clareie dentro de nós. Perfeito, pessoal, gratidão e até uma próxima. Boa noite.